Qual é a conexão entre torres de Hanoi, retas no plano, o problema de Josephus, contar binário, triângulos recursivos e fractais? É esse simples conceito matemático. Esse vídeo foi feito pelos alunos de Matemática Discreta. Mais sobre a gente no final do vídeo. Vamos supor que a gente tenha 3 pinos. Em um dos pinos tem uma quantidade de discos nesse pino, onde o maior disco é embaixo e o menor é o de cima. O seu objetivo é mover esses discos para um dos pinos, um de cada vez. O problema aparenta ser fácil. O problema é que você não pode botar um disco maior em cima de um menor. Neste vídeo, vamos contar um pouco mais sobre esse problema, conhecido como Torres de Hanoi. Olá pessoal, bom, nosso trabalho é sobre a Torre de Hanoi. É um jogo, um quebra-cabeça relativamente famoso. É comum encontrar brinquedo com essa temática. O jogo consiste em 3 torres e um número N de discos que estão dispostos em um momento inicial na torre da esquerda, de maneira que o maior disco está na base e os discos vão decrescendo. O objetivo do jogo é transferir esses discos para a torre à direita, com a principal regra de um disco maior nunca pode ficar em cima de um disco que é menor do que ele, e apenas um disco pode ser movido por vez. A respeito do surgimento da Torre de Hanoi, existem diversas lendas sobre o jogo. A mais difundida fala de um templo hindu que estaria localizado no centro do universo. E o deus Brahma, um deus do hinduísmo, teria criado uma torre com 64 discos e 2 estacas sobre uma plataforma e ordenado que movessem esses discos para outra estaca, seguindo as já passadas regras de um disco maior nunca ficar em cima de um menor e um disco deve ser movido por vez. De acordo com essa lenda, quando os discos fossem movidos para a estaca de maneira correta, o templo desmoronaria e o mundo desapareceria. Essa lenda serviu de inspiração para o matemático francês Edouard Lucas inventar esse quebra-cabeça no ano de 1883. Matemático esse que, a título de curiosidade, teve grande relevância para provar o pequeno teorema de Fermat e torná-lo relevante, já que inicialmente ele era bem particular, não tão abrangente quanto esse nos dias de hoje. Esse nome, Hanoi, foi inspirado na torre símbolo da cidade de Hanoi, localizada no Vietnã. A título de curiosidade, para resolver esse jogo, como na lenda, com 64 discos, seriam necessários mais de 18 quintilhões de movimentos. Para todo caso, independente da quantidade de discos, existe uma melhor solução, que é aquela com uma menor quantidade de movimentos de disco. E essa solução, junto com as explicações acerca dela, serão apresentadas em breve. A fim de mostrar mais sobre o jogo e suas nuances, pedimos algumas pessoas para tentar realizar o quebra-cabeça da melhor maneira possível. Agora ferrou. Não deu certo. Ai, meu Deus.
Conseguiu? Tá aqui. Boa, mãe. Para resolver as torres de Hanoi da melhor forma possível, vamos analisar os casos mais simples. Bom, é fácil mover uma torre contendo um ou dois discos. Vamos supor que T de N seja o número mínimo de movimentos para mover os N discos do primeiro ao terceiro pino. Bom, então o T de 1, que é para um disco, vai ser um movimento. Tudo bem? E o T de 2, que é para dois discos, será 1, 2, 3 movimentos. Existe um caso mais simples de todo, né? Onde é 0 discos. Contém 0 discos, será 0 movimentos, óbvio. Então é bom analisar os casos mais simples, mesmo sendo um pouco triviais, porque ele pode ajudar daqui para frente, caso a gente consiga achar alguma fórmula, alguma semelhança, alguma comparação. Bom, e se tivéssemos inúmeros discos? Experimento com 3 discos mostram que a ideia é mover os N-1 discos de cima para o segundo pino. E aqui a gente viu que são 3 movimentos. E a gente move da base para o terceiro, que é o destino final dele, e depois a gente faz a mesma coisa, do segundo pino ao terceiro pino. Que são mais 3 movimentos, totalizando 7. Agora a gente poderia dizer que a gente faz o tempo, o número de movimentos de N-1 discos 2 vezes, mais 1, que é quando a gente move a base. Isso está dando uma pista para a forma geral. Mover os N-1 discos de cima para o meio, mover o de baixo para o terceiro pino, e depois mover o N-1 discos para o terceiro. Portanto, por enquanto, podemos transferir, sim, N discos e, no máximo, 2 vezes o número de movimentos para N-1 discos, mais 1. Isso não está dizendo que T de N é pelo menos, ou menor ou igual, a 2 vezes T de N-1, mais 1. Essa fórmula não diz que esses movimentos são suficientes para resolver. Mas será que existe uma solução melhor do que essa? Bem, talvez um Einstein conseguiria resolver da maneira mais eficiente. Ou não. Bom, para resolvermos com N discos, precisamos que em algum momento o disco de baixo se mova para o terceiro pino. E ele só vai conseguir fazer isso se os outros discos, os discos menores, estiverem no segundo pino. E foram precisos exatamente T de N-1 movimentos para chegar lá. Se não houver atenção, corremos o risco de mover o maior disco mais de uma vez. Mas se houvermos atenção, depois que a gente transfere ele, a gente só precisa transferir os N-1 discos, que dá T de N-1 movimentos, para o terceiro pino novamente. Logo, o T de N precisa ser maior ou igual do que 2 vezes o T de N-1 movimentos, mais 1. Se nós temos essas duas equações, se juntarmos, o que sobra é que o T de N vai ser igual a 2 vezes o T de N-1 mais 1. Com a equação T de N igual a T de N-1 mais 1 e da solução trivial para N igual a 0, teremos T de 0 igual a 0 e T de N igual a T de N-1 mais 1. Esse conjunto de equações é chamado de relação de recorrência. Bom, agora vamos usar essas equações para calcular o número de movimentos necessários para cada valor de n. Ora, está parecendo que T de n igual a 2 elevado a n menos 1, pelo menos para n menor que 7. Para verificarmos se essa fórmula está correta, vamos utilizar a indução. Vamos ver se essa fórmula satisfaz para o caso base de T0 e depois, se funcionar para n-1,
T de n-1 também irá funcionar para T de n. Descobrimos que essa fórmula é verdade. Agora vamos ver como a gente pode utilizá-la em um algoritmo. Existem várias maneiras de resolver o problema das torres de Hanoi. Aqui eu vou falar sobre a solução recursiva. O que seria a solução recursiva? Seria definir um caso base para o problema e quebrar o problema grande em problemas menores até chegar nesse caso base. Nesse caso, o caso base seria apenas um disco, onde a solução seria mover o disco até o destino. Caso houvessem apenas 2 discos, a solução seria mover o menor disco até a torre auxiliar, depois o maior disco até a torre de destino e, por fim, mover o menor disco até a torre de destino e, assim, o problema para 2 discos seriam resolvidos. Como que nós vamos fazer isso? Primeiramente, a gente vai observar se o número inicial de discos é par ou ímpar. Caso seja ímpar, a gente faz o passo para um disco. A gente pega e leva até a origem. Agora, repara que ficaram 2 discos aqui. Então, a gente resolve como se fosse para 2 discos. Leva até a torre auxiliar. Agora, a gente pega o disco que está na torre de destino e leva para auxiliar para liberar o espaço para o maior disco ser direcionado até a torre de destino, resolvendo para um disco só. Agora, repara, a gente volta a ter o problema dos 2 discos aqui. Então, a gente leva o disco até a torre auxiliar e o maior disco até a torre de destino. Por fim, nós levamos o menor disco até a torre de destino, resolvendo o problema. Agora, vamos resolver para 4 discos para ver como fica para números pares de discos. Nós vamos fazer como se fosse para 2 discos, levando até a torre auxiliar, o maior até a torre de destino e o menor até o destino. Agora nós temos 2 discos aqui. Vamos levar novamente até a torre de destino. Temos novamente o problema de 2 discos. Então a gente leva até a auxiliar, até o destino, até o destino. Problema para apenas um disco. Levamos até a torre de destino. Número ímpar de discos. Então a gente leva até o destino, até auxiliar, até auxiliar, até o destino. Agora temos o caso de 2 discos. Então a gente leva até auxiliar, até o destino. E pronto, agora nós temos apenas um disco novamente e levamos até a torre de destino, resolvendo o problema. No número mínimo de movimentos.